Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Senna. Eu quero deixar aqui uma palavra para todos os meus irmãos. Estamos celebrando nesse domingo a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor fala de libertação. Quero deixar aqui o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 23, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Meus irmãos, nós estamos vendo dias também muito parecidos com aqueles dias, porque o Senhor havia enviado para a terra do Egito 9 pragas, e a 10ª seria a morte de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até os primogênitos dos animais. Mas antes de que isso acontecesse, o Senhor deu uma direção ao povo de Israel, a Moisés, a Arão, dizendo: olha, cada pai de família vai preparar um cordeiro, vai assar esse cordeiro, vai comer apressadamente, cingir os lombos, calçar as sandálias, porque ao raiar do dia, vocês vão sair daqui do Egito apressadamente. E cada pai de família vai colocar o sangue nas portas, para que não morra o primogênito dos filhos de Israel. E a palavra de Deus diz que naquela noite houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Mas sobre os filhos de Israel houve livramento, porque o Senhor passou por cima. Por isso o nome Páscoa, que significa passar por cima. O Senhor passou. Isso significa o nome Páscoa. Mas o Senhor continua dizendo, continua instruindo no versículo 24: portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A Páscoa, instituída pelo Senhor, ela não foi instituída por Moisés, ela não foi instituída pelos judeus, ela foi instituída pelo Senhor. E ela é um estatuto perpétuo. No versículo 24, o Senhor está dizendo: vocês vão guardar isso para sempre. É um estatuto perpétuo. E ela é uma festa muito familiar, ela fala muito de família. Primeiro porque o pai de família iria assar o cordeiro, a sua família, a sua casa ia comer. E segundo porque mesmo depois que eles entrassem na terra da promessa, eles iriam continuar fazendo isso. Os filhos iam perguntar: pai, que culto é este? E os pais iriam responder: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Então, meu querido, eu creio que esse dia vai ser um dia de livramento. Eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que assim como o Senhor passou sobre todas aquelas casas que haviam sangue do Cordeiro, o Senhor está passando sobre a sua casa agora. E nenhuma praga chegará à tua casa. Nenhuma praga chegará à tua tenda, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Sabe, uma palavra muito forte também, uma revelação de Deus, está em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, falando sobre a Páscoa, ele diz assim: purificai-vos, aqui já no Novo Testamento, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo
a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Olha só, Paulo está incentivando a cada cristão fazer essa festa. Vamos continuar fazendo essa festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha, havia alguns elementos naquele jantar, naquela ceia. Existia o cordeiro, que deveria ser assado, que apontava para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. João Batista declarou isso ao ver Jesus. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo está dizendo: não há mais necessidade de sacrificarmos o Cordeiro. Não precisamos mais fazer um jantar ou um almoço e assar um cordeiro e comer, porque o nosso Cordeiro, ele já foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa é Cristo. Mas agora, também nós podemos observar que haviam outros elementos. Um outro elemento era o pão sem fermento. E Paulo está dizendo aqui, na sua carta aos Coríntios: agora, irmãos, nós vamos celebrar essa Páscoa. Cada cristão é essa nova massa. Você é essa nova massa. Você é esse pão sem fermento. E esse pão sem fermento, o fermento fala de quê? O fermento fala da malícia e da maldade. Mas agora nós somos uma nova massa. Somos os ázimos da sinceridade e da verdade. Nesse dia, não somente você vai reunir com a sua casa, com a sua família, e abençoar a sua casa, mas você também vai fazer uma reflexão pessoal. Vai olhar para dentro de você e começar a discernir se você realmente tem sido essa nova massa. Se você tem deixado o fermento velho da maldade, da malícia. E se você realmente tem sido essa nova massa de sinceridade e de verdade. Agora, já não é mais o exterior que conta, mas o interior. Agora, aquilo que Cristo fez está operando dentro de nós, a verdadeira libertação. Porque a primeira libertação das mãos do faraó, a primeira libertação do Egito foi uma libertação temporária, porque os filhos de Israel voltavam a se corromper depois de alguns tempos e eles eram escravizados de novo, como nós vemos nos Juízes. Quando um juiz morria, aquela geração não se lembrava de Deus e aí eles caíam de novo em escravidão. Depois nós vemos que eles foram cativos também na Babilônia por causa da desobediência. Porque toda aquela libertação, mesmo a do Egito, mesmo a do faraó, era algo exterior. Mas agora existe uma libertação que opera dentro de nós. E somos agora uma nova massa. Agora somos o pão sem fermento. Não temos mais o fermento da maldade e da malícia, mas somos os ázimos da sinceridade e da verdade. Por isso, quando a mulher samaritana disse: Senhor, aonde devemos adorar? Nossos pais dizem que é aqui neste monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse: olha, vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são aqueles que o Pai procura. Nós gostaríamos de estar agora reunidos como igreja, mas por essa ocasião não vamos poder estar reunidos. Mas isso não nos impede de adorar, não nos impede de celebrar, porque na verdade o que aconteceu, a libertação que aconteceu está em nós, está dentro de nós, e agora nós somos livres para adorar em espírito e em verdade por aquilo que foi feito ao nosso favor. Outrora nós também estávamos presos nas garras de um tirano, que é Satanás.
Paulo diz nas suas cartas que nós estávamos no império das trevas, mas que o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho amado, esse Filho libertador, porque Moisés apontava para Cristo. Moisés foi criado como filho de Faraó, da filha do Faraó, porque somente alguém com mentalidade de filho poderia libertar o povo que tinha mentalidade de escravo. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher, o Filho do homem, para libertar aqueles que estavam presos na escravidão do pecado. E agora o Senhor nos tirou do império das trevas, do Faraó, do Satanás, do príncipe deste mundo, e nos transportou para o reino do seu Filho. Moisés sabia muito bem disso. Ele disse: olha, o Senhor vosso Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e vocês devem ouvir tudo que esse profeta falar. Ele estava falando de Jesus. A lei, Moisés, os profetas dão testemunho de que haveria esse tempo onde haveria a verdadeira libertação, onde haveria o verdadeiro filho, não agora o filho da filha do Faraó, mas o filho do homem, e também o filho de Deus, que iria trazer libertação a todos os que estavam cativos. Jesus é o cumprimento de todas essas promessas. Em Cristo nós recebemos a verdadeira libertação. Ele é aquele do qual diz na carta aos Hebreus, ele é maior do que Moisés. Porque a palavra de Deus diz, Moisés foi fiel como servo, em toda a casa de Deus, mas Jesus é o próprio construtor da casa. Que maravilha, irmãos, nós podemos ter um sumo sacerdote agora que compareceu diante do Pai com seu sangue. Ele mesmo se ofereceu por nós. Embora seja o construtor da casa, ele se humilhou, se fez servo, se fez semelhante a nós, morreu morte de cruz para ser agora o libertador. E mesmo sendo o construtor da casa, muito maior do que Moisés, ele foi fiel a Deus até o final. E por último, para concluir essa reflexão, esse domingo também nós celebramos a ressurreição do Senhor. O povo de Israel no Egito não celebrou a ressurreição de Cristo, até porque Cristo ainda não havia vindo ao mundo, não havia morrido nem ressuscitado. Mas há mais de 2000 anos atrás, de acordo com as Escrituras, as mulheres foram no sepulcro e foram ver o corpo de Jesus, preparar o seu corpo com óleos, com especiarias. E pela manhã, bem cedo, o sol estava nascendo. Ao chegarem lá, elas viram 2 anjos. E os anjos disseram para aquelas mulheres: mulheres, por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. E aquelas mulheres ficaram maravilhadas com aquelas palavras e foram até os discípulos dizendo: olha, nós fomos até o túmulo do Senhor e ele não estava lá. Pelo contrário, vimos 2 anjos e disseram que ele não está lá, que ele está vivo. E os discípulos foram correndo. Ao chegarem lá, eles viram apenas os lenços, mas o Senhor não estava lá. Até que em um determinado momento, quando eles estavam de portas fechadas, com medo das autoridades dos judeus, porque estavam com medo também de morrer, assim como Jesus tinha morrido na sexta-feira, eles estavam muito com medo, temerosos. E aí, de portas fechadas, Jesus atravessou a parede, apareceu para eles com um sorriso e disse: a paz seja convosco. Que alegria! O nosso Senhor, de fato, ressuscitou. Por isso nós celebramos a sua ressurreição. A esperança para todos nós.
Até mesmo Tomé, que havia duvidado. Tomé disse: eu não creio. A menos que eu toque nas suas mãos, jamais crerei. Porque eu vi ele crucificado, eu vi como ele foi torturado, ele morreu mesmo. Eu vi tudo, não tem condições. E Jesus disse: Tomé, olha, pega nas minhas mãos, toque nos meus pés, toque aqui nas marcas dos cravos, toque aqui no meu lado. E Tomé pôde tocar, irmãos. Tomé naquele instante se ajoelha, adora o Senhor e diz: o Senhor é o meu Rei, o meu Salvador, o meu Senhor. E Jesus disse: Tomé, você crê porque você está vendo. Eu te digo que mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e mesmo assim creram. Sabe, talvez você que está me ouvindo agora esteja com tanto medo, com tanto pavor. Os filhos de Israel, 430 anos debaixo da opressão do faraó. Também atemorizados, também perdidos, até que o Senhor enviou o livramento. Quero dizer para você que há esperança para todos nós. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a luz do Evangelho. Quero concluir essa palavra dizendo uma parte de um texto da Bíblia que eu gosto muito. Diz que enquanto no Egito havia trevas, quando o Senhor enviou trevas para a terra do Egito, na casa do povo de Israel havia luz. A luz fala de revelação, de entendimento, de esperança. Você vê na luz, você não está perdido na luz. Quem está perdido é quem está em trevas, por isso está atemorizado, por isso está em pânico, por isso está aflito. Mas nós somos da luz, porque a luz brilhou em nossos corações. Jesus Cristo está vivo. Então, embora o mundo esteja em trevas, embora você ligue os jornais e você vê tantas notícias ruins, não atemorize o seu coração, não tenha medo, porque embora as trevas estejam cobrindo o mundo, eu creio que sobre nós brilha a luz do Senhor. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu e que ressuscitou, brilhe. Como ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Que ele brilhe no meio de toda a escuridão. Que Deus abençoe. Um forte abraço.